Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Primeira carta, queridos, de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Um dos textos mais repetidos há 2000 anos é o trecho que vem em seguida. É o trecho que é proferido pelos pastores na celebração da ceia. A partir do verso 23, que não será lido hoje, a gente conhece essa fórmula, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o disse: isso é meu corpo que é partido por vós, comei em memória de mim. Essa fórmula, que é o trecho seguinte dessa passagem que nós acabamos de ler aqui, é a passagem que aponta para a celebração da ceia. E poucos irmãos percebem que essa orientação, essa forma de administrar a ceia do Senhor, primeiramente comendo pão, quando todos recebem, depois bebendo vinho, quando todos recebem o seu cálice, tem a ver com uma orientação que Paulo estava dando à igreja de Corinto por causa de um problema grave que estava acontecendo na reunião eucarística da igreja. A igreja de Corinto celebrava a ceia numa festa que era chamada festa ágape, a festa do amor cristão. E a festa ágape era celebrada num contexto de um grande banquete. Nos primeiros anos do cristianismo, a celebração da ceia não era esse pedacinho de pão que a gente come uma vez por mês, quando a igreja se reúne, e esse cálice minúsculo que a gente toma. A celebração da ceia era num contexto de uma refeição, de um banquete, de um grande almoço, em que as pessoas que eram da igreja compareciam, cada um levava o que tinha e tinha um momento próprio onde a ceia do Senhor era celebrada. Era como se houvessem duas cerimônias em uma primeira cerimônia, o banquete, né, a comida mesmo, o se alegrar com os irmãos, cada um comendo e bebendo conjuntamente, e em algum momento, no meio ou no final desse banquete, havia a ceia do Senhor, onde era comido pão, bebido vinho, em memória de Cristo. Então havia um momento naquele banquete em que toda uma atenção era dada a essa cerimônia específica, né? Só que estava surgindo um problema na igreja de Corinto, que motiva o apóstolo Paulo a escrever o capítulo 11. E o motivo que levou Paulo a escrever não é um motivo nobre. Paulo vai dizer que ele não louva a igreja, ele não honra a igreja, ele não elogia a igreja de Corinto pelo que ele vai escrever. Porque o que ele vai escrever é fruto de um incômodo, é fruto de uma perturbação. Ele é informado de que, primeiro, estava acontecendo na igreja de Corinto uma vergonhosa exclusão social.
Os pobres estavam sendo prejudicados na celebração da ceia. Principalmente escravos que tinham se convertido e começavam a frequentar as reuniões públicas de adoração, compareciam à celebração da ceia, mas esses escravos ou pobres de outra categoria, que não eram necessariamente escravos, mas eram pobres, eles ficavam por último na hora de celebrar a ceia, por uma razão, porque grande parte deles, por serem escravos ou por serem pobres, não tinham o que levar, não tinham peixe, não tinham frutas, não levavam o pão da ceia, não levavam o vinho, né, que era tão caro naquela época, era um utensílio de pouco recurso, aliás, de pouco acesso àqueles que não tinham recursos. Eles ficavam prejudicados, alguns ficavam apenas vendo. Os abastados, aqueles que seriam de classe média alta e até os ricos convertidos, eles ficavam no lugar e os pobres olhando a celebração. E em muitos casos não tinham nada, não sobrava nada, nem mesmo o pão da ceia e nem mesmo o vinho eucarístico. O vinho da ceia, nem esses elementos sobravam para os pobres. Paulo é informado que isso estava acontecendo em Corinto. E Paulo fica profundamente indignado com aquilo, porque era um rompimento do conceito teológico de unidade da igreja, unidade com Cristo. Era uma vergonhosa discriminação social acontecendo no meio da comunidade. A comunidade que é a comunidade cristã, dos remidos, a família de Deus, irmãos que agora são considerados dessa forma, considerados irmãos, independente da origem, da cultura e da classe social, por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo uniu a comunidade, tornou aquela comunidade uma comunidade una. E agora, em função de discriminação e até mesmo de uma pressa para ingerir os alimentos, esse aspecto da liturgia, de esperar que todos recebessem e juntos pudessem participar, estava acontecendo para a tristeza de Paulo, para a vergonha daquela comunidade que recebe literalmente uma bronca de Paulo. Paulo vai ensinar, no trecho que a gente vai ver semana que vem, como celebra a ceia, não porque ele quer dar uma contribuição, não é uma questão de, eu vou dar uma orientação aqui porque me veio à cabeça. Paulo está doutrinando a igreja, mostrando como é que se celebra a ceia, e dizendo, olha, o que vocês estão aí celebrando não é ceia do Senhor, é uma outra reunião, é um outro tipo de ajuntamento, nada tem a ver com ceia do Senhor, o que vocês estão fazendo, porque ceia do Senhor não é isso. Se alguém excluído da comunhão, se alguém foi excluído do pão, excluído da ceia, não consegue se aproximar, então não é ceia do Senhor, é um outro, chame isso de qualquer, não é festa do amor, não é festa ágape, é festa da discórdia, é festa da divisão, é festa pagã, não é festa cristã. Vamos corrigir isso, e Paulo então começa o tratamento para devidamente fazer a correção. O que essa passagem ensina para a igreja contemporânea? Qual é a teologia presente nessa passagem? Quais os aspectos doutrinários, quais os apontamentos? Porque na Escritura Sagrada a gente tem aquilo que a gente chama, entre os intérpretes do texto, aquilo que é a orientação histórica própria para aquela comunidade específica. Mas há também nisso, no texto, a orientação geral para todas as igrejas, em todas as épocas. Afinal de contas, o texto foi inspirado pelo Espírito, e o Espírito não falou só para Corinto, mas fala para a presbiteriana lá da Malásia, fala para a metodista lá do Japão, fala para a congregacional de Niterói, no século 21. Qual a teologia presente no texto? O que essa passagem ensina para nós? Em primeiro lugar, essa passagem nos ensina que não basta a mera reunião em torno do nome de Cristo. A reunião, o culto ou ajuntamento, precisam necessariamente expressar a beleza de Cristo na reunião.
Paulo vai dizer, inclusive, de uma forma muito surpreendente, que quando eles se reúnem, eles não se reúnem para melhor, mas se reúnem para pior. Em outras palavras, quando vocês se reúnem, ao invés de agradarem a Deus e serem edificados, vocês aborrecem a Deus com a reunião. O culto, este culto, incomoda a Deus. Tanto incomoda que o Espírito Santo motivou, animou o apóstolo Paulo a escrever. O que a igreja de Corinto está recebendo aqui é uma bronca de Deus, é uma bronca do Espírito Santo. Porque Paulo não escreve de si, é ele quem escreve, é ele quem pega o papiro, é ele quem pega a caneta, é ele quem escreve, mas quem fala à igreja é o Espírito de Deus, e o Espírito está exortando a igreja de Corinto. O Espírito está exortando aquele ajuntamento, está dizendo, vocês se reuniram, e a mera reunião não basta, a reunião tem que ter uma finalidade, a reunião tem que glorificar a Deus, Deus tem que aceitar o culto que é proposto naquela reunião. Se o culto não é aceito por Deus, a reunião é vã. Houve um exercício inútil de sair de casa e de se reunir, porque a finalidade não foi alcançada, que era conectar aqueles crentes que estão na terra com Deus que está nos céus. Não houve conexão. Estava havendo ali um repúdio, um incômodo divino. Reuniões, irmãos, podem muito incomodar a Deus. Dependendo da finalidade, dos verdadeiros propósitos, porque por trás dos discursos, por trás das canções, por trás das ações ministeriais, pode haver aquilo que Deus não aceita, que Deus não concorda. Pastores podem pregar não para edificar a igreja, podem pregar para aparecer, podem pregar para manter seus salários em dia sendo pagos, podem pregar para controlar pessoas, podem pregar para acusar, podem pregar para ferir pessoas, podem pregar para expor pessoas. Nem toda pregação produz edificação. Nem todo exercício ministerial é para a glória de Deus. Há quem cante para aparecer, há quem componha para aparecer, há quem deseje participar por disputas de poder, há quem deseje servir na igreja como diácono, como presbítero, não porque tem dom, mas porque quer participar do grupo que controla, que decide, que toma as decisões numa igreja. O que passa pelo coração daquele presbítero, daquele diácono, não é o servir para a glória de Deus, mas é o desejo de participar daquilo que na cabeça dele é uma espécie de elite da igreja. Nem toda reunião agrada ao Senhor. Nós podemos subir, eu posso subir no púlpito e sair daqui condenado por Deus. Você pode subir aqui para louvar e ser repreendido, porque as intenções não são para a glória de Deus. E Deus sonda os corações, e Deus estava sondando os corações quando havia naquela igreja ricos, aquilo que hoje seria chamado de classe média, presente junto com os ricos, e pobres, e além dos pobres, os escravos, e estes compareciam à reunião cristã da igreja da qual eles eram membros, com todos os direitos, e eles eram impedidos de se aproximar da mesa. Eles ficavam, havia inclusive dois espaços, o espaço da ralé e o espaço da elite da igreja de Corinto. E o espaço da ralé, eles olhavam os que estavam lá no local da elite, e quando eles era permitida a aproximação da mesa, não tinha mais nada. Paulo vai olhar para aqueles irmãos em Corinto e vão dizer: vocês são crentes mesmo? Você que tem posse, que levou o seu peixe, que levou o seu cordeiro assado para celebrar a ceia do Senhor, você é crente mesmo?
Você acha mesmo que esse pão que você comeu, o pão que é partido por vós, como Jesus nos ensinou, que representa o corpo dele derramado na cruz, doado na cruz, você acha mesmo que esse pão que você come com os seus, com os iguais, com os pares, e não com todos, mas com a panela que você come, com o grupo que você come, excluindo os demais, você acha mesmo que esse pão que você comeu, isso aí é o corpo de Cristo? De maneira nenhuma. É o que Paulo está dizendo. Houve a cerimônia, palavras foram proferidas e orações foram feitas. Certamente, um entre eles levantou os elementos e disse: eis aqui o corpo, eis aqui o vinho, eis aqui o sangue, né? Coma e beba todos. Certamente as palavras foram ditas, as palavras litúrgicas, mas o culto não subiu. Deus não recebeu esta adoração. Nem toda reunião, irmãos, portanto, e aqui um cuidado, por isso que Paulo vai dizer exatamente nesse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si. Não é examinar o vizinho, não é examinar o outro. Não cabe a nós ficarmos policiando quem vai tomar a ceia do Senhor. Pô, mas fulano está tomando a ceia, eu sei que ele fez aquilo outro, ele fez aquilo, ele fez aquela situação. Não é examinar o outro. Paulo diz: examine-se, pois, a si mesmo. Sonda o coração, as motivações, as razões motivadoras do coração. E então, Paulo vai dizer: coma e beba, depois do autoexame. Depois da consciência ter sido confrontada pela luz do Evangelho e aprovado este exame. Coma, participe, celebre. Essa advertência é uma advertência que foi para a igreja de Corinto, mas é uma advertência que serve para todos nós. A nossa reunião, toda ela, seja ela qual for, na transmissão ou presencial, precisa ser uma celebração que Deus receba, que Deus se agrade de receber. Nem toda reunião, portanto, edifica, nem toda reunião Deus aprova. As motivações precisam acompanhar as ações. Pastores precisam abrir a Bíblia e pregar com a intenção de glorificar a Deus na sua pregação e de edificar os seus irmãos, de alimentar o povo que ouve o sermão. Irmãos que louvam, que conduzem a adoração, precisam, quando sobem e pegam e assumem o seu lugar de adoração, fazer para a glória de Deus e para que a igreja seja abençoada. Líderes servem a igreja com intenção genuína de prestar um serviço abençoador no seio da comunidade, para que aquele encontro, aquela reunião, de fato, glorifique a Deus e honre aos céus. A proposta de Deus é que nós saiamos edificados e abençoados e acrescentados a cada reunião, e não sair repreendidos daquela reunião. E em Corinto, após a reunião, aumentava a culpa daqueles irmãos diante do Senhor. É uma advertência para nós. Segundo lugar, é importante também, numa comunidade da fé, que as nossas reuniões expressem a unidade da igreja. Paulo vem combatendo, desde o primeiro capítulo da carta aos Coríntios, Paulo vem combatendo os partidos, os grupos que criavam tumultos dentro da igreja de Corinto. E Paulo, portanto, faz mais uma vez um apelo veemente para aquela igreja. Lembre-se que ela é uma igreja em Cristo. Não era mais de uma igreja em Corinto, mas era uma comunidade de fé. E aquela divisão que estava acontecendo na hora da ceia, quando os pobres não se aproximavam, ficavam impedidos de poder participar, Paulo está dizendo para aquela igreja que ela não era uma igreja de fato que estava se comportando como cristã.
Pois se há exclusão e hierarquias sociais dentro da igreja, ela era uma instituição como outra, como o Senado em Roma, como os grupos políticos atuantes na Grécia, e os gregos gostavam de uma reunião política. Era uma reunião, era um ajuntamento como outro, porque no Senado e nas reuniões políticas da Grécia, nos ajuntamentos, quando as assembleias eram promovidas para tomar decisão em Atenas, na Grécia, em Esparta, havia uma hierarquia social entre os participantes. Na igreja, essa hierarquia, ela desaparece. Todos são iguais perante o Senhor. As oportunidades, inclusive ministeriais, que são distribuídas na comunidade cristã, elas são distribuídas de acordo com o dom recebido e não mediante a qualquer tipo de engenharia social. Na igreja cristã, pobres têm a mesma oportunidade de ricos. Na igreja cristã, os ministérios funcionam motivados pelo Espírito. Apenas. Não deve, na comunidade cristã, haver privilégios baseado no poder aquisitivo, no poder de posse, ou no nome de uma família, e nem mesmo no tempo da igreja, no tempo de igreja que aquela família tem. Todos são iguais quando entram na comunidade, todos são tratados pelo Espírito igualmente. A igreja ensina, inclusive, ao mundo essa noção de igualdade que não há em nenhuma outra comunidade, que não há em nenhum outro ajuntamento, nenhuma outra instituição, pois em todos os lugares há essa hierarquia. Na igreja, não. Na igreja, aquele que estudou pouco, porque vem de uma origem humilde, porque talvez o pai e a mãe não conseguiram pagar, começou a trabalhar muito cedo, não pôde estudar, não concluiu o seu ensino médio, não concluiu o seu ensino fundamental, mas ele se converte e ele torna-se um leitor da Bíblia, e o Espírito dá a ele uma habilidade, o Espírito abre a mente dele, ele se torna alguém que compreende com clareza, e ele tem uma capacidade de ensinar, ele tem uma capacidade de pregar. Ele não tem título, ele não tem nem o primeiro grau completo, mas ele prega na igreja. Ele vai dar aula numa classe de escola dominical, onde um médico que tem lá 2 doutorados, mas não tem essa didática, não é mestre da Bíblia, conhece pouco da Escritura, o médico senta para ouvir o professor que tem apenas o ensino fundamental, ou nem isso. Porque o dom, a distribuição de ministérios e de oportunidades na comunidade tem a ver com a distribuição carismática, com a distribuição de dons. Por isso que quando nós nos convertemos, as oportunidades são concedidas baseado no chamado do Espírito, e não no nome que tem, e não na sua origem. Aquele que se converteu e tornou-se membro da igreja, ele tem os mesmos direitos de quem está aqui há 40 anos. Não existe carteirada na igreja. Quem é esse fulano? Chegou ontem, já está fazendo isso aí na igreja, já está até orientando, dando ordens ali no setor. É isso mesmo. Porque na igreja não tem esse tempo. Carteirada você dá no quartel, né? O soldado mais antigo, sargento mais antigo. Na igreja não. Na igreja todos servem. Todos são usados por Deus. Todos são iguais. Paulo combate, portanto, aquela desigualdade que estava acontecendo no meio, diante dos olhos de Deus, no meio da liturgia. A comunidade cristã, além da pregação do Evangelho, ela ensina esses valores. Paulo vai dizer que em Cristo não há homem, mulher, grego, judeu, bárbaro ou cita. Todos são um em Cristo.
Todos são um diante de Deus. Se porventura, irmãos, há nas comunidades esse problema, comete-se um pecado contra o Espírito de Deus. A igreja, ela é família de Deus, onde todos, absolutamente todos, são iguais. A diferença que vai haver em nós é uma diferença de ministério baseado nos dons do Espírito Santo. Exerceremos trabalhos diferentes na igreja, desempenharemos diferentes funções baseados no dom que nós recebemos do Espírito, mas não baseado na nossa origem, não baseado em quanto dinheiro você tem na conta bancária ou em quantos diplomas estão pendurados na sua parede. Não depende se você tem PhD, se você fez mestrado, doutorado, se você é culto ou iletrado. Todos são iguais e todos precisam ser iguais na comunidade da fé. A voz de quem chegou vale tanto quanto a voz de quem está aqui há 50 anos. A voz de quem é o único na igreja vale tanto quanto aquele que tem 10 membros da sua família na igreja. É assim na comunidade da fé, e é isso que Paulo está ensinando àquela comunidade em Corinto. Do contrário, ela não seria igreja de Cristo. Caminhando para o fim, Paulo vai deixar claro que a solidariedade, a harmonia precisam acompanhar o culto. Não basta o culto, não basta o ministério. A harmonia precisa acompanhar a igreja de Jerusalém, igreja primitiva. Nós temos ali um retrato, um esquema de quais elementos precisam estar presentes numa igreja. Quando Lucas, o historiador, vai descrever a igreja em Atos, a igreja de Jerusalém, que é a primeira comunidade cristã da história, Lucas vai dizer, capítulo 2, verso 42, que aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e ela perseverava também na comunhão. Lucas coloca, portanto, esse aspecto da vida cristã, a comunhão, a harmonia, em pé de igualdade com a doutrina. Perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, na ceia, e perseverava nas orações. São os 4 elementos culticos que estão presentes no verso 42 do livro de Atos, capítulo 2. Uma igreja forte na pregação, mas fraca na harmonia, ela tem que corrigir a sua rota. Uma igreja forte na comunhão e fraca na pregação, no ensino, precisa corrigir a sua rota. A harmonia, o carinho entre irmãos, o cuidado mútuo, a superação das diferenças, a unidade, o cuidado uns com os outros, as ações em prol uns dos outros, acompanha o culto, acompanha o ensino, acompanha o trabalho de evangelização e de discipulado da igreja. Nós somos cuidados e devemos ser cuidados uns pelos outros. Uns pelos outros, mas esse uns pelos outros não é cuidar daqueles que são da família e que compõem também a igreja. Não é cuidar dos amigos que temos dentro da igreja. Isso não é cuidado. Isso até incrédulos fazem. Incrédulos cuidam uns dos outros. Ateus cuidam uns dos outros. Ateus se juntam para ações. Existe aí a sociedade dos ateus. Distribuem cestas básicas. Cuidam uns dos outros, sobem favelas, visitam orfanatos. Mas a igreja cristã é aquela comunidade onde todos cuidam de todos.
onde nos importamos e nos preocupamos uns com os outros plenamente. Para Paulo, essa harmonia, essa solidariedade, esse cuidado horizontal era tão importante quanto as preocupações verticais da igreja. Oferecendo culto a Deus, daqui para lá, mas também atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Ele exige, e essa é a palavra que a gente emprega aqui nessa avaliação, na exposição da carta, Paulo exige que a igreja supere a discriminação e a exclusão entre irmãos. Do contrário, o culto continuará sendo repudiado por Deus, rejeitado por Deus. Pega o decálogo, os 10 mandamentos. O que está sendo ensinado aqui é um desdobramento dos 10 mandamentos, porque as primeiras leis do decálogo têm a ver com Deus. Vai adorar somente a Deus, só diante dele se prostrarás. Guardará o 7º dia para adoração, tem a ver com ele. Da 5ª lei em diante, entra o cuidado com o próximo, não cobice nada que for do teu próximo, honre teu pai e tua mãe. Ser alguém do Senhor é oferecer culto a Deus, mas também cuidar daqueles que estão perto de nós, sem preferências, sem hierarquias, sem exclusões, abrindo, concedendo oportunidade para todos, aproximação para todos. Isso vale, queridos, para nós que fazemos parte de uma igreja onde a preocupação com a membresia não pode ser apenas do pastor da igreja. É cômodo para o membro quando ele coloca todo o cuidado com os irmãos no colo do pastor ou do colo dos oficiais. A preocupação é dever de todos. É função sua. Se há muito tempo tem alguém que não vem aqui na igreja, desde que a igreja foi reaberta, fulano não veio aqui na igreja. Vou entrar em contato com ele. Pode ser que ele esteja acompanhando na transmissão, pode ser que ele seja até o primeiro a conectar o celular às 9 da manhã, mas pode ser que ele esteja também fazendo isso. Vou demonstrar que me interesso por ele. Não com um grupo de amigos, porque é fácil a gente identificar entre os amigos, mas com todos. Igreja é isso. Igreja é essa que oferece culto, mas dispensa e oferece cuidado, atenção, diaconia, serviço, amor, tratamento, oração, interesse por todos. Os gregos em Corinto eram conhecidos pela vibração dos seus encontros. Aquela festa, a festa do amor, era uma festa que reunia muita gente, era uma festa famosa e era uma festa vibrante, né? Com muita cantoria, mas tinha gente excluída, tinha gente de fora da festa. E na igreja, ninguém está fora da festa. Todos são chamados para o banquete. Eu gosto da passagem do filho pródigo, quando o filho, quando volta, ele é recebido pelo pai, um banquete, sempre festa, é oferecido, e se alegram com aquele moço que estava perdido e se reencontrou, estava morto e reviveu, voltou à comunhão com o pai está feliz, o pai o recebe de volta, o pai não faz exigências, cobranças, o pai festeja o retorno do filho. Mas eu acho muito bonito, muito interessante, quando a Escritura Sagrada nos lembra que aquele pai, ele não se contenta com a festa do filho que voltou. O pai lembra que tem um filho incomodado com aquela festa. O filho mais velho, que se considerava injustiçado
porque nunca abandonou o pai e nunca houve uma recepção tão calorosa como aquela que ele estava oferecendo para o filho mais novo. E nós, nas nossas torcidas organizadas, nós torcemos e nos alegramos com a história do filho mais novo. E a gente torce o nariz para o filho mais velho, considerando ele um legalista, um problemático, um invejoso. Mas o pai não o vê assim. O pai o vê como filho. E o pai vai atrás do filho mais velho e diz: por que você está assim? E o filho responde: pai, eu estou incomodado, para mim nunca houve essa festa. E o pai responde: olha, nunca precisou, você está aqui comigo o tempo todo. Teu irmão estava arrebentado na vida. Convinha que nós nos alegrássemos com o seu retorno. Você está sempre comigo aqui. O pai não tem filhos prediletos. O pai ama o filho mais novo e o pai ama o filho mais velho. O pai tem palavra carinhosa para o filho mais velho e tem palavra carinhosa para o filho mais novo. Deus não tem filhos prediletos. Na mesa do Senhor tem assento e lugar para todos. E enquanto não houver todos os lugares ocupados, o pai não se aquieta. O pai vai atrás. O pai vai chamar. O Espírito vai convencer, vai chamar de volta. Não há prediletos em Corinto, não deveria haver prediletos em Corinto. Não há prediletos em nenhuma igreja, não há prediletos na nossa. Que nos lembremos, irmãos, a pregação da palavra, o culto a Deus, a teologia e a doutrina, se não vir acompanhada de harmonia, de solidariedade, de cuidado com aqueles que nos cercam, essa atividade da igreja, ela é vazia. Que sejamos uma comunidade que ama Deus, que sejamos também uma comunidade que ama os irmãos e que cuida dos irmãos para a glória do nome do Senhor. Essa é a igreja que Deus aprova. Cuidar só das pessoas e não adorar a Deus é desvio, é humanismo, é ação social só. Não adianta só cuidar das pessoas e não orar, não amar a Deus, não obedecer a Deus, não viver em santidade, não ler a sua palavra. É puro humanismo. Ação filantrópica só. Mas também só adorar a Deus e não cuidar dos homens é hipocrisia, é desvio do Evangelho. A proposta bíblica é amar a Deus e amar os homens. Cuidar dos homens, acolher as pessoas, interceder por elas, discipulá-las, ensiná-las, fazer por elas aquilo que elas sozinhas não conseguem fazer. Que o Senhor nos dê essa capacidade para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.